E aí, pessoal, tudo bem? Sabe aquela dúvida? O que acontece com as grandes figuras da história depois que os holofotes se apagam? Quando o livro termina, qual é o destino delas? É isso que a gente vai investigar hoje, olhando para alguns dos nomes mais importantes dos evangelhos. Pois é, essa é a grande questão, né? Porque muitas vezes, depois que tudo acontece, a história, bom, ela simplesmente se cala. Um governador romano, um sumo sacerdote, até imperadores. O que aconteceu com eles? O destino de cada um vira um quebra-cabeça fascinante, com peças de fatos, muita fé e, claro, um bocado de imaginação. Então, vamos lá. Basicamente, a gente tem dois caminhos que a memória de alguém pode seguir. De um lado, os fatos históricos. Sabe, aquilo que a gente consegue provar com arqueologia, com documentos da época. E do outro, bom, do outro lado entram as lendas, as tradições. São aquelas histórias que nascem justamente para preencher o silêncio que a história deixa. E é exatamente por aí que a gente vai navegar, para entender como um completa o outro. E para começar, não tem exemplo melhor do que o do próprio Pôncio Pilatos. A história dele é, assim, um caso de livro sobre como a lenda toma conta do espaço quando os fatos desaparecem. Olha só, o que a gente sabe oficialmente sobre Pilatos é bem claro, mas só até certo ponto. Ele passou uma década como governador da Judéia e em 36 depois de Cristo foi chamado de volta a Roma. Só que aí tem um detalhe: o imperador Tibério morre antes dele chegar. E depois disso, o que acontece? Nada. Silêncio absoluto. O registro histórico oficial simplesmente acaba. E é justamente nesse vazio, nesse silêncio, que a imaginação começa a trabalhar, né? Afinal, a gente precisa de um final para a história. E se os fatos não dão esse final, a tradição inventa um. Ou melhor, inventa vários finais diferentes. E aí a gente encontra duas versões que são o oposto uma da outra. Cada uma nasceu de uma necessidade diferente. No Ocidente, a história precisava de um vilão punido. Então, séculos depois, o historiador Eusébio de Cesareia ajuda a espalhar a ideia de que Pilatos teria se suicidado, um fim bem desonroso. Já lá no Oriente, nas igrejas copta e etíope, a história é outra. Ele vira um convertido, um mártir, quase um santo. Essa versão vem de textos apócrifos, sabe? Aqueles que não entraram na Bíblia oficial, mas que eram super populares e moldaram a fé de muita gente. E a coisa foi tão longe que a lenda começou a se prender aos lugares, à geografia mesmo. Na Idade Média, surgiram histórias de que o corpo amaldiçoado dele foi jogado de rio em rio até finalmente parar num lago lá nos Alpes Suíços, num monte que até hoje se chama Monte Pilatus. Claro, o nome da montanha provavelmente não tem nada a ver com ele, vem de outra palavra. Mas isso mostra perfeitamente como uma pessoa de verdade pode virar personagem de folclore. Tá, mas e a verdade mais provável, segundo os historiadores? Bom, é a versão mais sem graça possível. Provavelmente, Pilatos só teve uma aposentadoria tranquila e esquecida em algum canto da Itália. É, um final bem anticlimático para um administrador romano que, por um acaso do destino, acabou virando uma peça central num dos momentos mais importantes da história. Agora, vamos mudar o foco para outra figura-chave, o sumo sacerdote José Caifás. O destino dele parecia ser o mesmo de Pilatos, um grande ponto de interrogação. Mas nesse caso, a história guardava uma surpresa e tanto. A semelhança no começo é impressionante, olha só. No mesmíssimo ano em que Pilatos é mandado embora, 36 depois de Cristo, Caifás também perde o posto de sumo sacerdote. E, igualzinho a Pilatos, ele simplesmente some, desaparece dos registros históricos. Tudo indicava que o fim dele seria mais um mistério. Então, a gente pensa, ok, a história dele também virou lenda, né? Seria o mais lógico. Só que não. Dessa vez, a resposta não veio de um livro antigo ou de uma tradição oral. Veio de debaixo da terra. Guarda essa data, 1990. Um ano que mudou completamente tudo que a gente achava que não sabia sobre o destino de Caifás. Imagina a cena. Uns operários construindo um parque em Jerusalém e, de repente, eles encontram uma tumba familiar de 2000 anos. Lá dentro, uma caixa de pedra, um ossuário, toda ornamentada. E na lateral, uma inscrição em aramaico, Yosef Bar Caiafa, ou seja, José, filho de Caifás. Dentro, os ossos de um homem de uns 60 anos. Para a maioria dos especialistas, não há muita dúvida. São os restos mortais do próprio sumo sacerdote do Evangelho. Mas o que é um ossuário, afinal? Era um costume funerário bem comum entre as famílias ricas de Jerusalém naquela época. Depois que o corpo se decompunha, os ossos eram recolhidos e guardados nessas caixas de pedra.
Então, encontrar o ossuário de Caifás foi uau! É um elo físico, real, com uma figura que, até aquele momento, a gente só conhecia pelos textos. Ok, agora para a gente ter uma ideia melhor da dimensão disso tudo, vamos comparar. Vamos pegar o destino de Pilatos e Caifás e colocar lado a lado com o de gente que tinha um poder, assim, absoluto na época. Os imperadores Vespasiano e Tito. Com os imperadores, a história é outra. Não tem mistério nenhum. O historiador Suetônio conta direitinho. Vespasiano morreu de febre aos 69 anos. O filho dele, Tito, morreu da mesma coisa só 2 anos depois. A gente tem fontes, datas, tudo. A morte deles não foi um sumiço, foi um evento de Estado, registrado nos mínimos detalhes. Olha o nível do detalhe, a gente tem até as supostas últimas palavras de Vespasiano. Ele teria dito com ironia: "Puxa vida, acho que estou virando um deus." Ele estava tirando sarro daquele costume romano de transformar imperadores em deuses depois da morte. Isso mostra o abismo que existe entre o que a gente sabe sobre eles e o silêncio total que cerca a figura de Pilatos, por exemplo. E claro, o legado deles não foi parar numa caixinha de ossos escondida debaixo da terra. Não. Foi gravado em mármore para todo mundo ver. O Arco de Tito, que está lá em Roma até hoje, é basicamente um outdoor de pedra. Um monumento eterno à vitória e ao poder deles. Beleza. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Comparando esses destinos tão diferentes, vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça e ver o que ele nos diz sobre como a história funciona, como ela lembra de uns e esquece de outros. Esse resumo aqui é perfeito. Para Pilatos, o que sobrou foram lendas. Para os imperadores, sobraram registros históricos e monumentos gigantescos. E para Caifás, para ele, sobrou a evidência mais humilde e, ao mesmo tempo, a mais íntima de todas: os ossos dele, achados por puro acaso. Cada caso é um tipo completamente diferente de testemunho do passado. E essa frase aqui, ela resume tudo. O poder gigantesco dos imperadores deixou monumentos para gritar sua glória para o mundo. Já outras figuras, mesmo sendo super importantes na sua época, deixaram um rastro tão frágil, mas tão frágil, que a gente só encontra por um golpe de sorte, com a pá de um trator. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Depois de 2000 anos, o que é que dura mais? A pedra de um monumento, feita para impressionar? Os ossos, que são a prova física de que alguém existiu? Ou será que é a história, aquela que é contada e recontada, e que mesmo sem prova nenhuma, se recusa a morrer? Pois é, a resposta não é nada simples. Bom, se esse tipo de questão te deixa com curiosidade, o convite está feito. Para continuar explorando essas conexões entre história, arqueologia e fé, é só seguir o canal Raízes do Sinai no YouTube. A gente se vê por lá. Valeu!